Você acreditaria se eu dissesse que uma mulher viveu mais de 60 anos sem comer e sem beber, apenas com a Eucaristia? Não é lenda, não é história inventada. É um fato documentado, testemunhado, examinado e inexplicável pela ciência. Uma mulher frágil, paralisada, escondida num quarto simples, mas alimentada diariamente por Jesus vivo na hóstia consagrada. Enquanto o mundo busca prazer, luxo e conforto, ela escolheu viver apenas da presença real de Cristo e provou ao mundo que a Eucaristia é vida, é força, é milagre. Essa é a história de Floripes Dornelas de Jesus, chamada carinhosamente de Lola, a mulher que transformou o sofrimento em santidade e o pão do altar em seu único alimento. Se você ama a Eucaristia, se você quer sentir o poder do céu, permaneça até o fim. Porque essa história vai tocar sua alma, vai reacender a sua fé e te fazer perguntar: o que eu tenho feito com Jesus Eucarístico? Tópico 1. O mistério da vida sustentada pela Eucaristia. Você já imaginou o que seria viver sem comer, sem beber, sem remédio algum e ainda assim manter a lucidez, a paz e a alegria todos os dias? É algo que desafia a razão, que afronta a lógica humana e que grita para o mundo: existe algo além da matéria. Essa é a história de uma mulher que foi sustentada unicamente por Deus através da Eucaristia, e não por dias, nem por meses, mas por décadas inteiras. Mais de 60 anos sem provar alimento terreno, sem tocar em um copo d'água, vivendo somente da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. A ciência tentou explicar, mas falhou. Os médicos observaram, mas se calaram. O que os olhos humanos não podiam compreender, a fé mais pura conseguia enxergar. Cristo realmente vive na Eucaristia. E na vida dessa mulher, o milagre se tornou testemunho diário. Enquanto tantos duvidam, zombam e desprezam o altar, ela mostrava com o próprio corpo o que muitos se recusam a crer: que só Jesus basta. Seu leito era um altar de oferta, seu corpo um cálice de sacrifício, sua alma uma lâmpada acesa diante do Cordeiro. E a cada comunhão, ela se tornava luz no meio das trevas. Floripes foi o sinal que Deus levantou em tempos de incredulidade, para provar que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus e da presença que habita o sacrário. Enquanto o mundo se alimentava de vaidade, ela se nutria do céu. Enquanto muitos corriam atrás de prazeres passageiros, ela se deixava consumir pela eterna presença. A sua vida foi um testamento vivo da Eucaristia, um chamado à fé, um grito silencioso. Jesus está vivo, Ele é suficiente, Ele é o alimento que não perece. E se essa verdade incomoda o mundo, é porque o mundo esqueceu quem é o centro. E Floripes, escondida em seu quarto, lembrava a todos: o centro é o altar. O centro é o Santíssimo. O centro é Cristo. Tópico 2. A história de Floripes. Lola. Floripes Dornelas de Jesus nasceu em 1909, em uma pequena cidade de Minas Gerais chamada São João del Rei. Desde menina, demonstrava um coração sensível à voz de Deus. Era simples, humilde, cheia de compaixão e amor pelo próximo. Gostava de rezar, frequentar a igreja e ajudar sua família com alegria. Nada fazia prever que Deus a escolheria para uma missão tão misteriosa e sublime. Aos 22 anos, um acidente mudou completamente sua vida. Ela caiu de uma altura de mais de 3 metros e dali em diante ficou paralisada da cintura para baixo. O que para o mundo era tragédia, para o céu era plano de santidade. Condenada a um leito, Floripes poderia ter se revoltado, murmurando contra Deus. Mas ao contrário, ela aceitou a cruz e ofereceu sua dor por amor a Jesus. Aos poucos, algo começou a acontecer. Ela perdeu completamente o apetite.
Nenhum alimento era aceito pelo corpo. Tudo o que comia lhe causava mal-estar e rejeição. Os médicos se espantaram. Familiares se preocuparam. Mas em meio à confusão, a voz de Cristo falou ao seu coração. Não quero mais que comas alimento terreno. O teu alimento será somente a minha Eucaristia. A partir desse momento, Floripes nunca mais comeu, nem bebeu nada. Sua força vinha unicamente do pão vivo descido do céu. E com o tempo, sua vida se transformou num milagre contínuo, visível a todos. Mesmo sem se alimentar, ela permanecia lúcida, alegre, radiante. Seu quarto se tornou um ponto de peregrinação, onde pessoas vinham buscar consolo, fé e oração. E lá, sem se mover, ela evangelizava mais do que muitos missionários de pé. Sua paralisia não era prisão, era altar, era cruz, era missão. Floripes entendeu que a fraqueza humana, unida ao poder de Deus, gera frutos de salvação. E a cada dia, oferecia seu sofrimento pela conversão das almas, pelos sacerdotes e pelo mundo inteiro. Sua vida era um sacrifício silencioso, uma missa viva, uma adoração constante. E assim, a menina pobre e paralisada se tornou testemunho de uma fé que não se explica, só se contempla. Tópico 3. O milagre. Diário da Eucaristia. O que mais impressionava em Floripes não era apenas o fato de ela não comer nem beber. Era a vida que brotava dentro dela, mesmo sem alimento algum. Todos os dias, ela aguardava com ansiosa reverência o momento da Santa Comunhão. A Eucaristia era o centro da sua existência, sua alegria, sua força, seu tudo. Quando o sacerdote chegava, ela chorava de emoção, sabendo que o Rei do Céu estava prestes a entrar em sua alma. Ao receber a hóstia consagrada, seu semblante se transformava. Muitas vezes, entrava em êxtase profundo, permanecendo imóvel, com o rosto sereno e banhado em lágrimas de amor. Era impossível não perceber a presença divina naquele quarto. As pessoas que a visitavam testemunhavam paz, conversão e até curas espirituais. Alguns saíam dali decididos a mudar de vida, outros se reconciliavam com Deus. Os médicos, intrigados, resolveram acompanhar de perto. Durante semanas, vigiaram Floripes dia e noite. Ela não comia, não bebia e, mesmo assim, não enfraquecia. Nenhum sinal de desnutrição, nenhuma alteração grave. Era como se um alimento invisível a sustentasse. E, de fato, era o pão vivo descido do céu que nutria corpo e alma. A ciência não encontrou explicação, mas a fé sabia. Ali estava um milagre vivo. O próprio Cristo provava, através de Floripes, que ele está realmente presente na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. E enquanto muitos questionavam, ela amava e adorava. Não pedia nada para si, apenas suplicava: meu Jesus, que todos creiam no teu amor escondido no altar. E assim, cada comunhão se tornava um milagre renovado, um testemunho do poder que brota do sacrário. Floripes era como uma lâmpada viva diante da presença do Senhor. E sua vida inteira se tornou um grito silencioso para o mundo. A Eucaristia é vida. A Eucaristia é força. A Eucaristia é o próprio Deus. Tópico 4. Um chamado à reparação e ao amor eucarístico. Floripes compreendeu que o sofrimento não era castigo, mas chamado de amor. De seu leito imobilizado, ela oferecia cada dor, cada noite sem sono, cada lágrima silenciosa, como um sacrifício reparador pelas ofensas cometidas contra Jesus na Eucaristia. Enquanto o mundo zombava do altar, ela chorava pelos pecados que feriam o coração eucarístico de Cristo. Sua missão era clara: reparar, amar, consolar. E assim, ela o fez, durante mais de 60 anos, sem jamais reclamar, sem jamais desistir. O quarto simples onde vivia tornou-se um santuário vivo. Ali, muitos vinham buscar consolo,
direção espiritual e paz. Floripes os acolhia com doçura e sempre repetia: Jesus está vivo na Eucaristia. Amem Number, adorem Number, consolai o seu coração ferido. Ela sabia que o mundo havia se afastado do sacrário. Sabia que muitos já não acreditavam na presença real. Por isso, oferecia a si mesma como vítima de amor, reparando com orações e lágrimas os pecados da humanidade. Seu sofrimento não era inútil, era redenção unida à cruz de Cristo. E cada comunhão que recebia era um ato de amor perfeito, um sim absoluto ao Deus escondido no pão. Ela dizia que a indiferença dos fiéis feria mais o coração de Jesus do que os cravos da cruz. Por isso, convidava todos a rezarem diante do sacrário, a adorarem com fé viva, a comungarem com pureza e reverência. Seu exemplo ecoa como um clamor aos nossos tempos frios e distraídos. Voltem para o altar, voltem para o Santíssimo, amem aquele que nunca deixa de amar. Floripes foi voz profética num mundo surdo, uma chama acesa na escuridão da indiferença. Sua vida inteira proclamava: o amor se faz reparação. Meu Jesus, que todos creiam no teu amor escondido no altar. E assim, cada comunhão se tornava um milagre renovado, um testemunho do poder que brota do sacrário. Floripes era como uma lâmpada viva diante da presença do Senhor. E sua vida inteira se tornou um grito silencioso para o mundo. A Eucaristia é vida. A Eucaristia é força. A Eucaristia é o próprio Deus. Tópico 5. O legado e o chamado à conversão. Floripes Dornelas de Jesus, a Lola, viveu uma vida oculta aos olhos do mundo, mas grandiosa aos olhos de Deus. Por mais de 60 anos, permaneceu em seu leito, alimentada apenas pela Eucaristia, transformando cada instante em oração e oferta de amor. E quando chegou a sua hora, em 9 de abril de 1999, partiu serenamente, com um sorriso nos lábios, como quem finalmente encontrava face a face aquele que tanto amou, escondido no pão. Sua morte foi marcada por uma paz celestial. Muitos que estavam presentes testemunharam. Havia algo sobrenatural naquele quarto. Era como se o céu inteiro acolhesse a alma da mulher, que havia feito da vida um sacrifício eucarístico. Hoje, a Igreja acompanha, com atenção, sua causa de beatificação, e milhares de fiéis a reconhecem como sinal vivo da presença real de Cristo. Mas o maior legado que Floripes deixou não é a fama de santidade, é o chamado à conversão. Um chamado para você que escuta agora. Você crê de verdade na Eucaristia? Você se prepara com amor para comungar? Você visita Jesus no sacrário ou o deixa sozinho? A vida de Floripes é um espelho que revela o quanto temos sido frios diante do Deus vivo que nos espera no altar. Ela nos ensina que não há maior milagre do que a comunhão e que a santidade começa quando colocamos Jesus Eucarístico no centro. Hoje, Ele te chama. Volta para mim. Reencontra-me no pão consagrado. Deixa que eu te alimente com o amor que não passa. Floripes respondeu com sua vida inteira. E você? O que responderá ao convite do Senhor? Se esta história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Cálice Consagrado. Ative o sininho e compartilhe esta mensagem. E se você deseja apoiar essa missão de fé e devoção, torne-se membro do canal. Com sua ajuda, levaremos ao mundo o amor ao Santíssimo Sacramento e reacenderemos a chama da adoração verdadeira. Jesus está vivo na Eucaristia. Floripes é a prova viva desse mistério, e o seu testemunho grita para todos nós: o céu começa no altar. A vida de Floripes Dornelas de Jesus é um mistério que desafia a razão, um testemunho que rasga o coração e uma prova viva do poder da presença real. Enquanto o mundo busca respostas nas ciências, nas filosofias e nas ilusões do prazer,
Deus envia sinais silenciosos, almas escondidas que com fé pura e amor ardente revelam o milagre que está diante de nós todos os dias. Floripes não precisou de comida nem de água, porque seu corpo e sua alma estavam saciados por aquele que é o próprio alimento do céu. Cada comunhão era um encontro, cada dia uma missa viva, cada dor uma oração de amor. Ela é o grito do céu aos corações distraídos. Vocês têm o próprio Deus à disposição e ainda o ignoram. O seu testemunho nos obriga a olhar para o altar e nos perguntar: quantas vezes eu fui à missa sem fé? Quantas vezes comunguei por costume, sem amor? Quantas vezes deixei Jesus sozinho no sacrário, enquanto buscava o mundo? Floripes viveu o que muitos dizem ser impossível, porque para quem ama Jesus Eucarístico, nada é impossível. E sua vida ecoa como uma profecia. O homem não vive só de pão, mas da presença do Deus que se faz pão. Que a vida dela desperte em nós um fogo novo, uma reverência profunda e uma adoração viva. Que você, ao sair deste vídeo, sinta o desejo de voltar ao sacrário, de adorar Jesus escondido, de comungar com o coração em chamas. Mensagem final: o mundo passa, o pão terreno apodrece, mas o pão do céu permanece para sempre. E quem vive dele nunca morrerá. Jesus Eucarístico, nós cremos, nós te adoramos, nós te amamos. Fortalece nossa fé e faz de nós almas reparadoras, como Floripes, a mulher que viveu só de ti.